A gente deixou o bloquinho, mas, pessoal, por favor, qualquer dúvida, se a gente passar muito rápido, a palestra é para vocês, para aumentar a consciência de vocês sobre investimentos, de repente até pensar em alguma situação. Por favor, vocês fazem um favor para nós de interromper, de perguntar, de, enfim, discutir alguma coisa que talvez não tenha sido bem expressado. Eu vou de novo, então quase nada. A ideia aqui é tentar esclarecer o máximo possível. Vai dizer a dúvida, é bom, porque daí quer dizer que tu entendeu uma parte, né? Sabe onde é que tu vai questionar, pelo menos. Então, assim, ó, vamos fazer um resumo geral, trazendo já um cenário de mercado atual, né? E a ideia é para ser algo rápido, no máximo 50 minutos, exagerando uma hora. Então, assim, para a gente ir até aproveitar bastante o nosso tempo. Então, a palestra sobre falar onde investir em 2025. Então, aqui eu vou falar um pouco do Fernando, nosso sócio. Basicamente é uma apresentação minha aqui. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unicinos. Estou no mercado financeiro desde 2016. Comecei estudando por conta própria, depois comecei a investir, depois tirei a Ancord, que é a certificação para ser assessor de investimentos. E estamos na Esperato desde janeiro do ano passado. Eu estou um pouquinho mais de tempo, já faz uns 4 anos que eu sou assessor. Sou formado em administração, tenho uma especialização pelo IBMEC em investimentos para B. Mas, vamos ao que interessa, né? Tudo, quando a gente pensa em investimentos, é aquela coisa, né? Vou abrir uma conta na corretora, vou botar o dinheiro, vou trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, quando a gente, geralmente, o pessoal pensa em aposentadoria, mais médio, longo prazo, e a gente tem várias possibilidades quando a gente fala de investimentos, né? Porque pensando, aposentadoria, previdência, renda fixa, dólar, né? Então, vamos dizer assim, né? Cada ação tem uma consequência. Então, assim, a gente tem várias possibilidades dentro da mesma plataforma, mas tem que ver o que vai se adequar a cada estratégia, a cada objetivo, né, de cada um e o que você aceita, de risco, retorno, né, enfim. Perfeito. E isso aqui são basicamente os pilares de um investidor conservador, né? Aqui a gente não está falando de ações, de fundos imobiliários, que a gente teria que demandar bem mais tempo para poder aprofundar nesses temas. Então aqui a gente tem basicamente o histórico dos juros com a rentabilidade da bolsa, né? Então o que a gente pode observar? Juros aí é Selic, tá? Isso. Tá, né? Inclusive amanhã tem reunião do Copom e deve subir mais 1% na taxa de juros. Essa semana, na verdade, é de fortes emoções, assim, porque tem muita informação importante para sair na Super 4, né? Só, né, adiantando um pouco, a gente vai ter então uma reunião do Copom, que vai definir a taxa de juros, né, no Brasil, e tem também a reunião do Fed, que determina a taxa de juros dos Estados Unidos, que é na quarta-feira também. Na quarta-feira, no final do dia, a gente já tem essas definições, né? Por isso que a gente estava falando semana passada da renda fixa. São basicamente dias de muita volatilidade no mercado, porque se subir lá, tal coisa vai acontecer e o mercado está sempre buscando antecipar esse tipo de informação. O que é importante observar? Quando a gente tem uma alta na taxa de juros, a bolsa cai. O endividamento das empresas fica mais caro. Então, a gente sempre tem essa correlação negativa. A taxa de juros cai, a bolsa sobe. Então, a gente sempre tem que pensar sobre essa ótica. 90, 95% das empresas aqui no Brasil são endividadas, intencionalmente endividadas, e o aumento de 1% na taxa de juros, às vezes, pega ali 5, 10% de uma margem líquida da empresa. Só para pegar esse seria o principal motivo, então, da correlação negativa, vamos chamar assim. O juro sobe, a bolsa cai, seria mais ou menos isso. Isso. Por quê? Porque aumenta o endividamento das empresas, então as ações valem menos. Isso. Grosseiramente falando isso. Outras tem também um aspecto de que a taxa de juros mais alta, vamos supor, eu estou pensando em comprar um apartamento financiado. Tá. Poxa, se a taxa de juros estiver alta, vai ficar pesado para mim. Então, quando a taxa de juros está baixa, eu vou estar mais tranquilo para fazer esse tipo de investimento. Então, toda a economia vai girar mais fácil com a taxa de juros mais baixa do que numa taxa de juros mais alta. Isso serve não só para financiamento imobiliário, mas o próprio financiamento das empresas. Então, vamos dizer assim, tu tem uma lavoura, por exemplo. Vamos pegar ali uma lavoura. Tu vai financiar uma lavoura, só que o juros está, que nem está agora, 13,25. Poxa, o
juro está alto, se tu pegar uma taxa, vai pagar a CDI, né, a Selic, né, que é a taxa de referência. Pô, tá R$13, tá pagando mais de 1%, tá um custo de 1%, né, ao ano. Mas tu vai, ao mês, aliás, desculpa. Então, assim, tá caro. Já teve muito mais barato, a gente vai ver, né, tanto que lá em 2020, quando teve aquela queda absurda dos juros, que chegou a 2%, vamos dizer assim, tu vai fazer se fosse fazer um financiamento ao juro de 2% ao ano, é muito melhor do que tu fazer um financiamento a 13%, que é o que está hoje. Vamos dizer, na época era vantagem, vamos dizer assim, tu até deixar dinheiro na poupança e pegar um financiamento, né? Porque o juro estava pagando, era absurdo falar isso hoje, né? Mas era o que estava acontecendo. Então, assim, hoje nós temos um juro alto, que nem o Fernando falou, historicamente tem uma correlação do juro alto com a bolsa, né? Então, se a empresa tem um financiamento, tem dívidas atreladas à taxa de juros no empréstimo, se o juro está alto, o custo dela aumenta, né? Então, claro, o valor de mercado vai cair e pensando como investidor, fica com a bolsa caindo, fica mais barato para quem quer comprar, né? Mas também para quem está na renda fixa, ele acaba se beneficiando. O juro subindo, está atrelado lá ao CDI, está ganhando mais, né? Então, é tudo uma roda que gira, né? O que é importante frisar, tá? Se a gente observar aqui a linha vermelha, que é a taxa de juros, a máxima dela foi em 14,25% ao ano, que é a tendência para essa semana. Tá? Se subir conforme as expectativas para 14,25%, a gente não vê essa... Isso nos últimos 15 anos. Isso. 15? Não sei, 24. Tá, de 2007 até 2025. Nos últimos 20 anos ainda. A gente pegou só para ter uma margem de referência, né? Mas a última vez que foi, e foi um caso bem específico, que foi quando teve a queda da Dilma, né? Daí o juros chegou a 14,25%. Então foi a maior alta dos últimos 20 anos. E a expectativa é que a gente iguale essa marca na próxima quarta-feira, né? Que a gente vai saber a partir das 7 horas da noite. Mas quando os analistas, a maioria dos analistas dizem a mesma coisa, dificilmente foge disso, entende? Então é praticamente certo que vai ter um aumento de 1%. E, bom, a gente vai para o Boletim Focus depois, né? Isso aqui é basicamente um histórico de inflação e a gente vive num país de inflação alta, né? Como a gente se acostuma a escutar, se a gente pegar, por exemplo, a nossa inflação mais baixa aqui, 2,95 ao ano, isso aqui nos Estados Unidos já é motivo de tensão para todo mundo, né? Lá a inflação é 1, 2% ao ano, agora que eles estão se acostumando a chegar ali em 4, 5% ao ano, por reflexos da pandemia ainda, né? Sim. E quando a gente fala de inflação, né, só para fazer um paralelo, porque a gente fala de Selic, falou um pouco de bolsa e vamos falar de inflação. A inflação, basicamente, é o consumo, né? E a taxa de juros ela serve para controlar, né, essa inflação. Então, assim, o que é inflação? Inflação, tu vê quando tu vai no mercado, que tu vai com R$100, tu comprava lá uma cesta de coisas, e hoje com os mesmos R$100 tu não compra a mesma quantidade de coisas que tu comprava antes. Então, ou seja, as coisas ficam mais caras. Ou seja, tu desembolsa mais dinheiro para comprar menos coisas. Então, isso que a gente chama de inflação. Os juros, eles servem para controlar. Né? Então, assim, às vezes tu está tendo um consumo muito grande, então tu aumenta a taxa de juros para diminuir o consumo. Então, assim, a gente está vivendo um momento único ali que a gente está com inflação e juros subindo. Então, está meio fora da curva. Né? Então, assim, não é normal. É o cenário mais difícil, né? É. E aqui a gente tem basicamente o Boletim Focus dessa segunda. O Banco Central divulga o Boletim Focus todas as segundas-feiras, onde ele compara a inflação através do IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor principal. Tem IPCA TEL-F, tem IGPM para imóveis, perspectiva para o PIB, para o câmbio e para a Selic, para final de 25, 26 e 27. Então, o que a gente observa na taxa de juros? A tendência é que ela bata 15% esse ano e que depois, com a inflação controlada, ela volte a cair. Então a gente tem um cenário onde a taxa de juros está pagando muito bem e também está cobrando muito bem. A gente vai falar da renda fixa e a gente tem que sempre entender, poxa, eu estou na poupança recebendo pouco, é porque tem alguém pagando pouco. Mas eu estou num CDB que paga 15, 16% ao ano, e hoje a gente tem isso, tem alguém pagando bastante e tem alguém recebendo bastante. Então a gente sempre tem que pensar também na contraparte. Sim, se eu ganho, tem alguém pagando. É isso aí, né? Sim, perfeito. Então, está sendo caro para alguém. Isso. Eu estou ganhando, mas está sendo caro para alguém. Perfeito.
Né? No caso agora é caro para quem está precisando buscar crédito, mas está sendo bom para quem está gerando crédito. Sim, e quem está consumindo, uma empresa que está buscando dinheiro, ela está deixando, se ela está pegando dinheiro e está pagando caro, ela está deixando de investir em outras coisas, né? Perfeito. Né? Justamente essa é a relação ali da taxa de juros com a bolsa, também em relação a isso. Sim, o mercado precisa de dinheiro para girar. Se o dinheiro está caro, a gente continua pegando dinheiro para poder fazer a roda girar, só que a gente corta outros gastos. Isso, perfeito. E as empresas, por exemplo, que mais sofrem com isso são empresas de varejo. É a Renner, é a C&A, é a Magazine Luiza, né, que são empresas que vendem algo que, tudo bem, a gente precisa, mas a gente consegue viver sem aquilo. Sim, a gente pode deixar de comprar uma camiseta, uma bermuda, né? É diferente de outros produtos, né? Então, nem voltando aí, o feijão, o arroz, a gasolina. Então, assim, teve um aumento agora da gasolina. Então, assim, é algo que não tem como tu evitar. Aí eu tava até brincando com os meus essa semana, mas eu não tenho carro, eu ando de Uber. Sim, mas o Uber usa gasolina, vai aumentar o preço do serviço dele, que são coisas que atingem diretamente, né? Então, passagem de ônibus, então assim, arroz, feijão, carne, ninguém vai deixar de comer. Então, assim, acaba atingindo todo mundo, então é bem democrático nesse sentido. Então, tem segmentos que sim, são atingidos mais diretamente, enquanto outros eles acabam elevando os preços porque eles têm que se manter no mercado. Então, em termos de renda fixa, a gente tem basicamente 3 segmentos, que é gerar crédito para o governo, crédito para financeiras e crédito privado. Basicamente, a gente tem 3 níveis de risco de crédito. Risco de crédito do governo é 0. Ele tem que pagar uma dívida, ele vai lá e vai imprimir mais tesouro, vai pagar e vai pagar lá na frente. Os bancos são um pouco menos seguros, mas também vão ter ali o FGC, por exemplo, protegendo. E o crédito privado é o mais arriscado daí, né? Que é uma empresa que eventualmente não consegue pagar a sua dívida. Recentemente a gente teve o caso da debênture das Americanas, que ficou bem famoso, né? Que acabou não pagando. Acho que foi em fevereiro do ano passado, se não me engano. Retrasado, 23. Foi 2023. Então, assim, quando a gente pensa em risco, tesouro direto, risco soberano, né, que a gente chama, risco do governo, beleza. Hoje o Brasil tem boas reservas internacionais, então, vamos dizer assim, está com bastante reserva, tem dinheiro, né, em caixa. Deixa eu falar para você sobre a reserva do Brasil. Claro. Eu não tenho noção dos números, o que é uma reserva boa, o que não é. O que o Brasil tem de reserva e o que isso significa? Significa que nós temos um cofre, estou falando de forma análoga, né? Existe um cofre com uma quantidade de dinheiro que nem em casa, assim, tem debaixo do colchão um dinheiro. Isso. Seria isso? Basicamente isso. Vamos dizer assim, ó, se tu, entre aspas, quebrasse, tu teria uma reserva suficiente para te manter por um bom tempo. Então, assim, hoje o Brasil tem uma reserva boa de dólares, tá? Agora, sinceramente, não me lembro muito de cabeça, mas tem uma reserva para se manter por um bom período, assim. Então, assim, tanto que na pandemia, tu vê que teve um gasto do governo gigantesco com benefício para as empresas, vacina, bolsa, auxílio, e tipo, o Brasil não quebrou, o Brasil está relativamente estável, diferente ali, claro, comparação ruim, né, mas pega ali uma Argentina que estava com uma inflação estourada, então assim, a nossa inflação não está baixa, mas relativamente controlada, apesar de todos os efeitos que teve a pandemia, que não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então assim, existe sim uma reserva boa de dólares que foi feita ainda no tempo do Temer, ainda faz tempo que existe isso. Então assim, ó, o Brasil financeiramente ele está, claro, né? Quando aumenta os gastos, começa aquele bafafá todo, tá aumentando isso no Brasil, né? Que é natural. Mas assim, ó, ainda assim, o Tesouro Direto ele é um ativo livre de risco, né? Aí, claro, daí começa a entrar nos detalhes da sopa de letrinhas, né? Que daí isso que interessa para o investidor. Aí, putz, né, o que é FT, NTNB, o que é esse monte de coisa? Então, assim, ó, todos são ativos voltados para o Tesouro Direto, só que eles têm características diferentes. Um vai ser atrelado à Selic, outro vai ser atrelado à inflação, vai pagar IPCA mais uma taxa. Então, assim, cada um tem sua característica. Outro vai ser pré-fixado, então vai daquilo que precisa, que tem um objetivo. Claro, pensando que nós falamos que a Selic vai subir a 14%, o cara já cresce o olho, né? Vou pegar a Selic que está dando mais de 1% ao menos. Mas,
a nossa ideia é filtrar isso aqui e ser mais didático, ser mais objetivo na hora de trazer as informações. Isso, depois a gente vai passar por cada um deles de maneira particular para explicar essa sopa de letrinhas, tá? Uma pergunta conceitual, a diferença entre emissões bancárias e crédito privado? Eu fico com a sensação que tudo é emissão bancária. Tá, perfeito. O que é uma emissão bancária? A gente vai lá e empresta dinheiro para o banco e o banco retém, porque o banco tem uma característica que a gente chama que é depósito. O que o banco tem em depósito é um multiplicador desse valor, que é o quanto ele pode gerar de crédito. Então, por exemplo, eu, sei lá, boto 50 mil num CDB, o banco pode gerar no máximo 500 mil reais de crédito com esses 50 mil. Então, o banco vai reter esses 50 mil para gerar crédito. Então, vai ter ali CDBs de curto prazo, médio prazo, longo prazo, que são para aplicações diferentes. A gente vai ter, por exemplo, CDBs para 2033, que o banco vai usar esse crédito para emitir um financiamento. Entendeu? Então, é um ativo de longo prazo e que não vai ter necessariamente uma liquidez. Mas a gente vai ter, por exemplo, o CDB de liquidez diária, que ele vai simplesmente liberar o limite do cartão de crédito. Quando ele tiver que cortar, ele só corta e nem avisa, basicamente. Sim, aí, estourou ali, ele vai pegar e vai bloquear aquele. Isso. E o crédito privado, a empresa pega o recurso para fazer um investimento, para pagar uma conta. Então, esse valor, ele não fica com a empresa. A empresa passa adiante e ela vai te remunerar aquele valor. O que acontece? Se eu tiver que vender uma emissão bancária, eu teria que ir no banco e solicitar o resgate no banco. O crédito privado, eu tenho que vender para outro investidor. E aí vai sofrer marcação ao mercado, que a gente vai explicar ali na frente um pouquinho sobre isso. Sim, tu vai vender para um terceiro. Tem um título e vai vender para o terceiro. É basicamente isso. E claro, aí tu, só sendo mais didático objetivo, aí a pouco tu vai ter a JBS emitiu uma debênture de uma dívida que ela tem. Ela usa aquilo ali para captar recurso e ter fluxo de caixa. Então, assim, basicamente é para isso que serve. Eu só não entendi a questão do cartão de crédito ali na emissão bancária. Eu entendo que a emissão bancária é uma emissão bancária que tu compra ela, tu tem uma remuneração durante um período e aquele dinheiro o banco usa para investir em outra, para emprestar para outras pessoas a outra taxa. Então ele ganha em cima do meu dinheiro. Exato. Perfeito. Se eu fiz 50 mil lá de CDB, o banco vai pegar aqueles 50 mil, ele está me pagando, por exemplo, 15% ao ano, ele vai emprestar para ela 17, 18, sei lá. É basicamente isso. Isso basicamente isso. O que é a característica da emissão bancária? A gente tem na renda fixa dois tipos de marcação. Tem marcação na curva e marcação ao mercado. Marcação na curva, vamos supor, tu tem ali um título que um banco te paga 10% ao ano. Tu aplicou 50 mil. Daqui a um ano, se tu olhar no aplicativo, vai estar marcando 55 mil, porque é a rentabilidade contratada. Se você contratar um crédito privado a 10% ao ano, tu não sabe quanto ele vai marcar daqui a um ano. Tu sabe que ele vai te pagar aquilo se tu levar até o vencimento. Ele pode marcar mais ou marcar menos. Entendi. Então isso é marcação ao mercado. Exatamente, depende da taxa de juros. Porque daí tem que ver se é vantagem. Porque, por exemplo, assim, ó, a taxa que está hoje, 13%. Tu vai querer comprar um CDB que paga 100% da Selic, né, que está 13%, ou tu vai querer pegar uma debênture e pagar pré 10%. Né? Agora, poxa, mas ano que vem a Selic caiu e chegou a, sei lá, 6% ao ano. Poxa, aquele pré de 10 começa a pegar preço, né? Começa a se valorizar. Então isso é uma situação do mercado que a gente chama, então, que depende do andamento da taxa de juros, né? Entre aspas, do concorrente dele. E só fazer uma observação aqui que a gente vai falar mais pra frente. Aí a diferença da LCA, por exemplo, é que ela tem a mesma ideia do CDB, só que a diferença que é dentro de crédito do agronegócio. Então o banco tem a obrigação de usar aquele recurso somente para financiamento voltado para o agronegócio. Então ele não pode fazer um financiamento de um carro, por exemplo. Então assim, somente vai financiar uma lavoura, talvez um equipamento agrícola, mas não exatamente. Então por isso que é mais limitado e tem um benefício fiscal do imposto. Perfeito, isso vale para LCA, para LCI, para LCD, para os CRIs e para os CRAs também. O que é o CRI e o CRA, hein? É o certificado de recebíveis do agronegócio e do recebíveis imobiliário. Então, é o equivalente a LCI e a LCA, só que ao invés de ser para banco, é para direto para a empresa. Tá. Então pega assim, vamos dizer, uma empresa que vai emitir um CRI, uma MRV, por exemplo.
Então, assim, estamos querendo construir mais umas unidades. Precisamos de recursos, como é que ele capta? Lança os CRIs para captar recursos. Além da venda na planta que eles têm, né? Eles usam isso também como forma de captar recursos. Isso, aqui a LCI geralmente é a caixa que emite bastante, né? Que eles vendem bastante crédito para imóveis. E tem uma taxa boa. E tem taxa boa, exatamente. Tem realmente uma taxa boa. Então aqui a gente pegou alguns exemplos de tesouro direto. A gente tem a letra do Tesouro Nacional, que é basicamente como a sigla do Tesouro pré-fixado. Como a gente falou antes, ele vai marcar mercado, então ele só vai pagar os 14,67% ao ano se carregar até o vencimento. Entendeu? Então, aqui tem um exemplo de 1º de julho, está pertinho aí, um ano e pouquinho. Ele vai marcar mercado muito suavemente. A marcação a mercado é basicamente o seguinte: a gente tem essa taxa aqui. Se o mercado estiver oferecendo uma taxa acima, ele vai desvalorizar. Porque o que eu tenho é pior do que o que o mercado oferece. E isso é considerado no prazo até o vencimento. Então ele precifica essa diferença da taxa que o mercado emite em relação à taxa dele no prazo até o vencimento. Então se a gente fizer uma comparação com essa NTNB, essa aqui vai sofrer muito mais. Ela vai ser muito mais volátil. Quando ela subir, ela vai subir bastante. Quando ela cair, ela vai cair bastante. Sim, porque ela tem um prazo mais esticado, né? Então é por isso que, claro, essas duas elas têm uma característica diferente, por causa que, como o professor ali tem pré-fixado, essa aqui, a NTNB, ela é IPCA mais 7. O que é IPCA? IPCA é a inflação que a gente viu ali, que estava 5, né? Não, isso. 5%. Então, quanto que vai pagar? Hoje está pagando 5 mais 7, está pagando 12,28. Mas se a inflação estourar e isso for a 10%, ele vai acompanhar. Então, assim, quanto mais subir a inflação, nesse ativo aqui, melhor. Né? Então, assim, cada caso é uma consequência, né? Então, assim, tem os prefixados, tem a inflação. Estou preocupado com a inflação, pega um IPCA a mais. Quanto mais taxa pré, melhor, né? Porque o IPCA ele vai acompanhar a taxa. Isso. E a gente tem também o NTNF, que é o pré-fixado que paga cupom semestral. Então, quero montar uma carteira de dividendo para aposentadoria, por exemplo. Quero receber todos os meses um cupom e eu não quero um fundo imobiliário, não quero uma ação. Tem uma opção também no Tesouro aqui para a gente montar uma carteira assim. Então, como tu faz isso? Se tu pegar um que paga em fevereiro, paga dividendos em fevereiro e vai pagar lá em agosto. Tu pode pegar outro que paga em janeiro e paga em julho. E aí tu pega com 6 ativos, tu consegue montar uma carteira de dividendos mensal. Na renda fixa. Na renda fixa e o risco do governo, que é o mais seguro, né? Seria o risco soberano dentro de uma carteira de tesouro direto. O que é o P1? PU é o preço unitário. É como se fosse, por exemplo, o preço da ação ou o preço do fundo imobiliário. A gente compra por cotas. É que nem quando a gente compra lá os LCI, que tem a PU às vezes tem 10 mil, às vezes tem R$1.000. Então, o mínimo seria para comprar seria isso. Não, mas preço unitário está claro. E como ficou PU, a gente fala o que é PU, meio né? estranho. Aqui a gente tem as emissões bancárias, né? A gente puxou basicamente CDBs aqui, que são ativos que estão, digamos assim, estão funcionando de maneira mais ampla, né? Tem hoje CDBs pré-fixados, tem atrelados ao IPCA, tem atrelados ao CDI+, tem um percentual do CDI. E o que é importante aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar no CDB é a carência. E geralmente é a última coisa que o pessoal olha quando olha. Carência é basicamente quanto tempo tu tem que ficar no ativo para receber rentabilidade contratada. Então, por exemplo, tem aqui esse aqui que é para 7 de outubro de 2025. Eu só vou receber IPCA mais 8,65 se eu carregar até 7 de outubro de 2025. Antes disso, eu vou receber menos. Por quê? Porque o banco conta com esse dinheiro até essa data. E esse aqui ele não vai sofrer marcação ao mercado. Você vai obrigatoriamente receber menos do que IPCA mais 8,65. Uma coisa que vocês podem notar de cara é que tem uma diferença de taxa enorme enquanto os outros tiveram 14. Então, assim, emissões bancárias, né? Só para fazer um breve resumo do FGC. Tá? O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? É uma associação dos bancos que criou esse fundo para quê? Para proteger
os investidores. Então, o que eles garantem? Eles garantem até 250 mil reais por CPF se o banco quebrar. Então, o dinheiro, sei lá, na XP. Tá? A XP quebrou. O CDB que ela tinha da XP, se tu tem, até 250 mil tu vai receber. Então, assim, mas eu tinha 300 mil nesse CDB. Não, vai receber no máximo 250. O que tu pode fazer? Tu pode dividir em até 4 bancos. Então, vamos dizer que tu tem na XP, no Itaú, no Bradesco e no Santander. Se tiver 250 mil cada um e os 4 bancos quebrados, vai receber o teu 1 milhão, né, de volta. Então, dá para diversificar nesse ponto. A vantagem, essa é uma vantagem nossa como corretora, né? Que a gente vende CDBs não somente da XP, mas de outras instituições. Então, consegue ter na mesma plataforma opções. A gente tem ali a LC da Caixa ali que a gente comentou, tem dentro da plataforma da XP. Então, assim, mas se a XP quebrar, não importa, por causa que o emissor não necessariamente é XP. Então, assim, quando vai aplicar, tem que cuidar disso, né? Sobre a questão do vencimento é a mesma coisa. Tem que segurar até o vencimento para te receber a taxa contratada. E tem o sem carência, que é o famoso liquidez diária. Isso. Qual que é a diferença da carência para o vencimento, tá? O vencimento é quando o investimento ele deixa de existir. Entendeu? Então, tô com esse CDB Bullet, que é basicamente quando a gente recebe a rentabilidade no saque, lá no final só. Aqui a gente tem, por exemplo, um que é juros mensais, então a gente recebe todo mês. Quando chegou em 21 de janeiro de 2030, o meu investimento ele cai na conta obrigatoriamente. Então, é a data que o banco diz, até essa data eu me comprometo em pagar essa rentabilidade. Eu tenho que te devolver. Exatamente, eu tenho que te devolver. Então, assim, qual é a diferença do juros mensais para o bullet? É que o juros mensal é bem engraçado até porque, às vezes, eu botei com um cliente esses dias e disse, eu botei lá, sei lá, 50 mil e tá sempre 50 mil. Sim, porque na verdade, como ele paga o juro, na tua tela ele vai aparecer sempre o mesmo valor, por causa que o juro é pago direto no saldo da conta. Então, ali na tua tela parece que ele não está andando, diferente do que não é. Ele vai ficar alterando todo dia, né? O que não é juro mensal. O que é juro mensal ele paga. Então, ele está no saldo. Então, às vezes parece, não dá aquela impressão que tu está ganhando dinheiro, mas está sendo pago mensalmente, como se fosse um aluguel. Isso. Em 8 de fevereiro de 33, receberia os 50 mil reais obrigatoriamente. Sim, valor todo o rendimento cai na conta todos os meses. Mensalmente. O bullet não, paga todo o juro lá no final. O bullet recebe só no final. Recebe no final. Mas tu vai enxergando o saldo na conta crescente. Exato. Isso. Esse daí é o único, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa não gosta, parece que não está ganhando, mas é que está pagando, né? Esse daí é psicológico, né? É um ganho psicológico. Sobre crédito privado, a gente tem basicamente debêntures, CRIs e CRAs e a gente tem bons ativos isentos de imposto de renda aqui. PU a gente já passou ali, é basicamente a cota de cada um deles, e a gente tem o termo de gross SAP. Aí aqui a gente compara como se fosse um ativo que incida imposto de renda. Então, por exemplo, o CRI da Build, ele é isento de imposto de renda. Ele vai render o equivalente a um CDB de 18,3%. Mas ele vai pagar 12,2% porque ele é isento de imposto de renda. Você é taxa nominal, vamos dizer assim. E lembrando, aqui marca mercado. Então, para receber os 16,2% ao ano, tem que carregar até dia 16 de janeiro de 2030. Se sair antes, vai sofrer marcação ao mercado. Taxa de juros caiu, provavelmente vai receber mais. Taxa de juros subiu, provavelmente vai receber menos. Não ficou claro para mim a diferença da rentabilidade do gross up. Do gross up? Tá. O que acontece? O CRI da Build, ele vai pagar 16,2% ao ano. Perfeito. Ele é isento de imposto de renda. A gente tem aqui uma debênture da AEGEA. Ela vai te pagar 16,2% ao ano, só que incide imposto de renda. Então, quando a gente vai comparar, a gente pode comparar esses dois. Dá uma diferença de praticamente 2%. Tá. Entendeu? Pela isenção do imposto de renda. Por causa do juro composto. Isso. Por causa que daí tu pensa assim, tu vai botar 16%. Só que como ele vai girando, todo ano ele vai corrigir o valor. Botou 10 mil, agora vai ser sobre 10.100, depois vai ser 10.200. Então ele vai corrigindo, ele não vai botar o percentual só em cima do valor que tu aplicou. Ele vai corrigindo. Então por isso que ele vai dar, no final ele vai dar mais do que a taxa contratada, né? Por causa disso. E ele não tem desconto. Isso. Primeiro, esse aqui, por que ele vai ser igual? Por causa que ele vai ter imposto de renda. Então ele vai ter um desconto sobre o rendimento.
Isso é o juro composto que a gente está falando. Isso. Basicamente é isso. Isso. Mas aqui é a equivalência em relação a um ativo que incide imposto de renda. Isso. Para tu poder comparar pesos iguais. Por isso que às vezes quando a gente vai... Sim, todos ali, todos são isentos de imposto de renda. Exceto na EGE, que está igual aqui. Ó. Tá. Mas se tivesse, seria essa taxa do gross up ali. Isso. Entendi. Ali o gross up é a rentabilidade com o imposto de renda, porque eles são isentos de imposto de renda. Isso. Isso é essa comparação. Exato. Porque por isso que às vezes a gente pega, quando vai pegar um ativo curto, menos de 2 anos, às vezes eu particularmente me incentivo a pegar LCA e LCI por causa disso, porque às vezes tem um CDB que tem uma taxa de 14%, só que é para um ano. Beleza, é uma taxa boa, só que para um ano tu vai pagar 20% de imposto de renda. Então ali, ó, grosso modo, o teu rendimento líquido vai ser 12%, descontando 20%. Então assim, ó, se a taxa de juros está 13%, então a taxa nominal ela é maior, só que tu vai receber teoricamente menos pelo desconto de imposto. Então às vezes a gente tem que saber, o vencimento é importante mais do que a taxa. Então eu brinco, às vezes ela te paga menos, ou tu recebe mais, pensando nos ativos de imposto de renda, que não pagam imposto, né? A taxa sempre vai ser menor, só que dependendo do prazo ela vai te dar mais rentabilidade no curto prazo, principalmente. E no longo também, por causa do imposto. E ainda aqui no crédito privado, a gente tem debêntures que a gente chama incentivadas. Elas vão funcionar como os CRIs e os CRAs, vão ser isentos de imposto de renda e IOF. Então, quando a gente tem uma debênture, por exemplo, voltada para o desenvolvimento, essas debêntures têm incentivo fiscal, que é o caso dessa da origem aqui, que também vai ter diferença da rentabilidade para o gross up. Que às vezes pega uma empresa que tem um segmento específico, ou, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um exemplo da CCR Via Sul. Tá? A CCR pegou lá uma debênture incentivada para construir uma estrada que vai beneficiar uma comunidade. Então o governo dá um benefício fiscal isentando aquela debênture por causa que ela tem um projeto e aquele dinheiro que tu comprar ali, a empresa vai ser obrigada a botar naquele projeto. Por aí. Então ele tem um benefício fiscal. É bem comum isso para empresas de energia elétrica. Previdência privada. Aqui a gente tem basicamente uma relação da aposentadoria no Brasil, né? A gente tem uma pequena parte que consegue se manter, boa parte continua trabalhando, boa parte acaba dependendo de caridades, e alguns também dependem dos parentes familiares. O que são as vantagens da Previdência, tá? Aqui vem aquilo que a gente comentou antes, tá? A gente tem o PGBL e tem o VGBL. O PGBL a gente usa para ter benefício fiscal. Então, como é que isso funciona basicamente? Eu sou CLT, eu sou funcionário público, eu tenho uma renda bruta tributável anual. Para isso, a gente pode restituir uma parte desse valor aplicando em previdência privada. Então, o que seria uma previdência otimizada para benefício fiscal? Sei lá, eu tenho uma renda bruta tributável de R$100 mil por ano. Isso daí em torno de R$7 mil líquido por mês. Eu vou pegar 12% dessa renda bruta do ano e eu vou colocar no PGBL. Vai estar lá rendendo. No ano seguinte, eu faço a declaração completa do imposto de renda e eu vou restituir 27,5% desse aporte. Então eu ganho 100 mil de renda bruta tributável no ano, eu faço um aporte de 12 mil e eu vou restituir aproximadamente R$3.300 na declaração completa do imposto de renda. Tu vai abater aquele aporte que tu fez de até 12%, no máximo 12%. Da base de cálculo. Isso, da base de cálculo, ou seja, tu vai ter um desconto. Isso no PGBL, tá? E isso somente para quem faz a declaração para o modelo completo. Então, é as duas pontos principais desse benefício. Modelo completo e PGBL. Isso. O que acontece, tá? A gente vai aprofundar depois aí, vamos mostrar os números, mas basicamente a gente está dizendo que aquele dinheiro da Previdência é como se ele não tivesse sido tributado ainda. Então, quando a gente vai fazer o saque, a gente vai pagar o imposto sobre todo o valor, não só sobre a renda. E aí vai ter ali uma alíquota, né, ano a ano, mas o importante é levar o máximo do prazo possível para pagar a mínima alíquota. Assim como quando tu vai contratar uma previdência, você pode escolher. Né? Os seus dois têm previdência, tá? Pode escolher se quer um regressivo, tabela regressivo, vai diminuir o imposto, ou progressivo.
Gabriel, quem é o louco que faz progressivo? Depende da idade da pessoa. Meu pai fez uma previdência quando a minha irmã nasceu, fez progressivo, por causa da idade dele. Então, às vezes, pode ser vantagem de fazer progressivo. Mas daí isso tu escolhe na hora que tu faz a contratação. E isso vale tanto para o PGBL quanto para o VGBL. Outro benefício da Previdência é a facilidade na sucessão patrimonial. Não entra em inventário, não sofre imposto. E aí vem aquela pergunta que a gente fez para ti antes, né? Você fez a Previdência no nome dela ou ela está como beneficiária, né? Então, aconteceu qualquer coisa ali, já é bem acelerado, já é bem fluido nesse sentido. E é interessante que quando tu vai fazer uma previdência, tu quer botar um beneficiário, quer botar um filho, quer botar a esposa, mãe, né? Tu pode já definir na pólice e tu pode botar os percentuais. Quero deixar mais para uma filha, mais para uma esposa, quero dividir igualmente, tu consegue isso definir e tudo na hora da pólice, não tem burocracia. Pega e só põe ali as informações, é bem fácil. Isso. A gente vai para as desvantagens e a primeira delas é a falta de liquidez, justamente por essa questão da tributação. Né? Num PGBL, por exemplo, se a gente sacar em 2 anos, é 35% do todo. Então, até 2 anos, é 1/3 do governo. Então, o ideal é pensar em investimento para longo prazo quando a gente faz previdência. E a gente também tem uma limitação nas opções de fundos. Tem vários fundos de investimento que não estão disponíveis para previdência. Mesmo assim, a gente consegue traçar várias estratégias, pós-fixado, renda fixa, renda variável, mercado internacional na previdência. Quando a gente fala de previdência, então, renda fixa e multimercado. Tem também a questão do VGBL, que a gente vai comentar também. O VGBL, qual é a diferença do PGBL e do VGBL? O VGBL tu não vai poder abater, mas o imposto é somente sobre o rendimento. Mas claro, tu não vai ter o abatimento fiscal todo ano, mas é só sobre o rendimento. Quando a gente for escolher renda fixa e multimercado, renda fixa ele vai ser atrelado à taxa de juros. Geralmente, ou tu vai pegar a taxa de juros Selic ou a inflação. Tem os dois modelos, né? Tu pode seguir qual tu acha melhor. Então, qual é o objetivo dele? Bater, seja Selic, bater a inflação. Qual é o melhor fundo de renda fixa? Se pegar um de inflação, se ele está acompanhando a Selic, beleza, está passando a Selic melhor ainda. Multimercado assume um pouco mais de risco, por causa que o multimercado, como o próprio nome diz, ele pode investir tanto em renda fixa quanto em bolsa e renda variável. Ele, em tese, é para entregar mais retorno no longo prazo. Mas se tu pegar um momento de mercado, que nem nós tivemos ali, de queda na bolsa, ele vai apanhar, vai sofrer mais. Então, às vezes, ele vai estar em algum momento do mercado apanhando mais do que um de renda fixa, por exemplo. Agora, com a Selic alta agora, a bolsa caiu bastante, os pós-fixados de renda fixa estão muito mais vantajosos, né? É para estar mais vantajoso, por quê? Por causa até a questão de previdência. Nós tínhamos comentado da evento das americanas. Tinha alguns fundos de previdência de renda fixa que na época tinha debêntures das americanas. Então tinha cliente que ligou e disse, pô, caiu lá o fundo de renda fixa caiu. E aconteceu. Teve que fazer um ajuste, demorou ali uns 2, 3 meses, mas o fundo voltou a andar normalmente. Mas teve que fazer um ajuste no fundo por causa de uma questão específica de uma empresa. Então, o objetivo renda fixa é tu ter mais estabilidade. Claro, não vai ter tanto retorno, né, quanto o multimercado, mas ele vai ser mais estável, né, para quem não gosta de muitas emoções, né. A gente tem uns aqui que não gostam muito de emoção, é o ideal. Até sobre a debênture das americanas, né, no ano passado as americanas emitiram uma nova debênture para compensar esse calote que foi dado em 2023. Então aquilo foi um negócio muito sério, assim, e não é saudável para nenhuma empresa estar exposto a esse tipo de informação. Então, as americanas e o calote estavam com sérias dificuldades. Beleza, eles vão tratar de resolver isso de alguma forma. O crédito privado ele é mais arriscado, mas não é uma bagunça, né? Não é tipo, a empresa está com dificuldade e não vai pagar. A empresa que ela não paga, ela não consegue crédito depois, ela não consegue trabalhar, ela fica com os bens congelados. Então teve essa questão aí, que é interessante, tá? Um PGBL, por exemplo, no dia zero, a gente pode considerar que a gente vai ganhar 27,5% em cima do nosso aporte.
Se a gente fica 10 anos recebendo uma taxa de juros de 10, 11% ao ano, poxa, quanto que dá isso, né? A gente recebe os 27,5%, a gente pode aportar numa previdência, a gente pode botar num outro tipo de aplicação e a gente vai estar ganhando aí 10, 11, 12% ao ano. Sobre previdência também é interessante a gente comentar, né, que tu pode escolher, assim, a questão do aporte, tu pode aportar. Não, esse é o valor eu vou botar, mas não quero botar mais nada. Pode fazer isso. Pode colocar, fazer um aporte grande de uma vez e não aportar mais. Pode fazer aportes eventuais, conforme a tua disponibilidade. Ou pode escolher também, não, quero aportar X todo mês. Beleza, pode escolher isso aí também. Tu pode parar de aportar X todo mês se tu não quiser. Então ele é bem fácil assim nessa questão, né? Não tem uma obrigação, não, tu é obrigado a aportar, sei lá, tantos mil por mês. Então ele é bem democrático nesse sentido, então vai ficar bem mais simples. O que é importante, tá? Fernando, Gabriel, minha previdência não está rendendo bem. A gente não precisa sair da previdência para trocar para os fundos. A gente pode simplesmente trocar os fundos dentro da previdência para evitar essa tributação. Então, Gabriel, Fernando, entrei no multimercado e ele não está legal. Eu quero sair disso. Beleza, a gente pode sair do fundo e manter a previdência para não precisar pagar imposto. A gente só faz uma transição entre os fundos de previdência. Que hoje tu pode fazer a portabilidade, né? Então, tu tendo ali o CNPJ do fundo, eles estão abertos, né? Sendo um fundo fechado, tu consegue fazer portabilidade para outros fundos, né? Então, assim, a gente consegue olhar, tendo o CNPJ, tem sites específicos para isso, tu pode analisar, ver o desempenho dele, não precisa nem abrir o teu aplicativo, tendo o CNPJ ou outro fundo, tu consegue analisar, né? Sem compromisso para ver pelo menos o desempenho, né? Ver se está cumprindo, a meta é renda fixa, está batendo isso daí, beleza, não está batendo isso daí, aí não vale a pena ter um fundo de renda fixa que não faz isso, então tu consegue analisar isso e pegar os fundos melhores. Isso aqui é mais o que a gente comentou da tributação, né? Só mais objetivo, questão ali do progressivo e do regressivo, e claro, a questão é do tempo que tu pretende ficar com a previdência. Uma pessoa de 20 anos vai vantagem de pegar o regressivo e deixar mais a longo prazo. Uma pessoa que fez um pouco mais de idade para deixar com o filho, aí a pouco o progressivo pode ser vantajoso porque vai pagar menos impostos no curto prazo. Então isso vai depender da estratégia de cada um, né? Isso que daí é conversado. O progressivo é conforme o valor vai aumentando a tributação, é isso? E o regressivo é conforme o tempo que tu paga menos imposto. Ele vai diminuindo. Eu sempre tenho dificuldade de gravar essa diferença do progressivo e do regressivo. O progressivo ele progride o percentual aumenta conforme o valor. É isso. Isso. E o regressivo, conforme mais tempo, então ali os fundos que a gente pega são sempre regressivos. Os fundos de renda fixa são todos regressivos. Daí falando em fundo de investimento, aqui é exclusivo previdência, tá? Isso aqui é exclusivo previdência. Quando tu pensa em fundo de investimento, só tem duas tributações. Se é um fundo de renda fixa, fundo normal, tá? Ele vai ser sempre regressivo, tabela 22,5, nem escrever. 22,5, 2 anos, 15% ali do caminho, tá? Salvo casos de alguns que são isentos. E pensando em multimercado, renda variável, é 15%. Sempre sobre o rendimento, nunca sobre o lucro, pensando em fundo de investimento. Mas a previdência ela é mais detalhista nesse sentido. Que é importante, tá? O PGBL tem o benefício fiscal de restituir. Tá, e por que eu falei no VGBL se tem a questão da liquidez e a restrição dos fundos? Para quem quer investir em fundo de investimento pro longo prazo, o VGBL é uma maneira de carregar e pagar menos imposto quando vai sacar lá no final. Então, carregando o tempo suficiente, o VGBL vai te cobrar 10% de imposto de renda, enquanto o fundo de investimento a alíquota mínima vai ser os 15% que o Gabriel citou agora. Alguém de vocês tem um palpite por que investir em dólar? Pela estabilidade do moeda. Perfeito. Alguma outra ideia? Eu, inclusive, agora, Gabriel, meu assessor, eu tô agora com essas coisas que estão acontecendo, eu estou pensando se não teria que meter alguma coisinha no dólar, né? Em algum fundo, alguma coisa que tenha atrelado ao dólar. E a palestra é bom, porque daí a gente consegue falar coisas que às vezes não dá tempo de falar no dia a dia ou numa reunião, né? Então a gente trouxe aqui um histórico, só para vocês terem uma noção, tá, do desenvolvimento do dólar. Então a gente pegou lá de 2005, nem foi muito longe, pegamos 20 anos. Então assim, como andou o dólar de lá para cá. Então assim, na época, R$3, caiu, chegou ali, R$2, na faixa dos R$2, e de lá para cá
só subiu, né? Claro, as maiores altas quando é que foi? Aqui, 2016, o que teve em 2016? Que era da Dilma. 2020, que deu um salto aqui, pandemia. Então assim, ó, o dólar, ele é uma moeda que todo mundo fala, é para se proteger. Proteger do quê? Se proteger do mundo. Porque quando dá um DO muito grande, né, geralmente o dólar sobe. O que a gente teve agora ultimamente? Teve eleições nos Estados Unidos, teve guerra na Ucrânia, além da pandemia, né? Então, assim, todo ano tem alguma coisa. Então, quando dá esses ruídos no mercado internacional, o dólar acaba subindo e a gente acaba sendo afetado. Os produtos importados ficam mais caros, né? Enfim. Então, qual é a vantagem de tu dolarizar uma parte da tua carteira? É esses momentos de crise que, tipo, não tem como perder, mas o dólar, ele é a moeda mais segura do mundo. Gabriel, Bitcoin, outro dia tinha gente dizendo, não, agora o Bitcoin, o dólar, agora vai ser a primeira moeda do mundo vai ser o Bitcoin. O dólar, ele é os Estados Unidos, assim, do meu ponto de vista. Tem criptomoedas, tem que investir em criptomoedas, mas assim, ó, o dólar ele ainda vai ser uma referência do meu ponto de vista. Por causa que o dólar, ele tem uma economia forte por trás, enquanto o Bitcoin é uma criptomoeda, depende de muitos, tu depende daquilo ali ser negociado, de movimentações, né? Então, são fatores menos quantitativos, né? Então, assim, para te poder mensurar. Então, assim, ó, o dólar, ele é a moeda mais segura do mundo, tem que dolarizar uma parte do capital. Então, até essa semana caiu bastante, então, você perguntou, vamos comprar, olha, caiu essa semana, tá mais barato agora. Tá caindo desde a virada do ano. Caiu bastante, aliás, né? Mas a semana deu uma queda mais acentuadinha aí, já tá 5,70, hoje chegou, então deu uma queda, já foi mais barato, né? Mas quando cai a gente fica feliz. Mas olhando para o longo prazo, assim, o dólar, a gente olha essa curva, a gente viu que ele está no ponto mais alto da curva. Olhando, claro que é difícil fazer projeções, né? Mas olhando para frente, a tendência é que ele continue aumentando, que ele baixe, porque assim, se eu faço algum investimento atrelado ao dólar, olhando essa curva, eu não sei se ele vai continuar subindo. Esse é um ponto importante. É que assim, o dólar, ele numa carteira de investimentos é que nem num cinto de segurança. Se tu tá dentro do carro, é importante tu ter o cinto de segurança. Talvez tu não precise, mas é importante, entendeu? Então, montou a reserva de emergência, fez ali uma previdência para utilizar os impostos. Beleza, vou começar a investir. É importante ter dólar e é importante ter reais na carteira. As maiores empresas do mundo estão lá, a maior economia do mundo está lá, e o dólar ele é utilizado como uma segurança, como lastro para outras moedas. Então, por exemplo, na Argentina, quando teve aquela inflação descontrolada... Vende qualquer coisa... Aí que tá, não pode ser o Trump, ou se era, antes também era o Biden, antes também era o Obama, o dólar, ele... Pode ver que uma coisa que é constante no dólar, ele dificilmente tem quedas, e geralmente ele sempre acaba subindo de novo. Então assim, as quedas, tem quedas obviamente, mas ele sempre volta para mais do que era antes. Então assim, isso que pegamos só 20 anos. Se a gente fosse pegar 2000 que a gente olhou, aí dá uma discrepância muito grande. Aí assusta um pouco. Aí assusta, porque tem uma diferença assim de... Quanto que estava em 2000? É que assim, o dólar chegou a ser 80 centavos de real. É bizarro, assim, na mínima. Tipo, ia dar uma discrepância muito grande. Então isso significa que o real vem se desvalorizando ao longo dos anos. Exatamente. Ao longo do tempo. Exatamente. Então assim, por que comprar dólar? O dólar tá caro hoje. O cara pensava assim, 85 centavos é caro. Daqui a pouco o dólar chegou a R$2. Meu Deus, tá muito caro, vou comprar. Daqui a pouco foi a 3. Daqui a pouco tá assim. Daqui a pouco tá assim. Nessa linha teria que comprar dólar porque... Sim, exatamente. Daqui a pouco tá 10. Então assim, o dólar sempre é um momento de compra, assim, né? Então, claro, vai ter momentos que ele vai ter uma alta maior, que ele desce de escada, quando ele sobe de elevador. Ele é o contrário da bolsa. Tá bem Ele desce de escada e sobe de elevador. Ele é diferente, contrário do mundo da bolsa. Pode ver aqui, ó. Olha as altas. Ó, as altas elas são sempre muito acentuadas em curto prazo. Ano passado, claro, teve eleição, guerra, foi tudo ao mesmo tempo. Tudo. Ainda mais teve a Síria lá também, né? Além da Ucrânia. Sim, saiu a Hamas ali. Então assim, agora eles estão tentando se acertar. Então acho que é por isso que também deu uma queda até bem considerável nos últimos dias e esse ano, né? Mas assim, tem que ter... Gabriel, quando que eu compro dólar? Tem que ter dólar. Vai ter oscilação.
Tá, isso aí não tem como evitar. Aí tem momentos de queda, claro, né? Tem uma bolsa assim, que às vezes cai 1%, 2% num dia, é mais difícil, né? Mas vai ter momentos de queda. O que aconteceu, Gabriel? Caiu, o que a gente faz? Compra mais se tu puder, porque vai pagar mais barato, vai diminuir o teu crescimento e tá protegido. Vocês conhecem alguém que diz, eu queria ter comprado dólar em tal data? Pois é, a gente pode comprar ele direto pelo aplicativo da XP, tá? É só habilitar a conta internacional. E aí, vou transferir, sei lá, 10 mil para conta internacional. Vai virar, sei lá, 600 reais. 2 mil reais, um pouco menos de 2 mil dólares ali. Tu tem 2 mil dólares. Ao invés de ficar só esperando a oscilação, a gente faz um investimento lá fora. Pode ser na renda fixa, pode ser na renda variável, podemos montar estratégias. Mas o que é importante, tá? Todos os países do mundo têm reserva em dólar. Entendeu? Hoje em dia, os bancos centrais eles não usam mais ouro, não usam mais metais preciosos para ter lastro na moeda. Hoje se usa dólar. Então, na Argentina, quando eles venderam dólar, a inflação foi. Aqui a gente vendeu dólar esse ano para evitar, para dar uma baixada na cotação do dólar, que estava todo mundo falando ali, né? Então o dólar ele acaba sendo sempre uma medida de proteção, como o Gabriel falou, seja na carteira de investimento, seja para lastro na moeda, enfim, ele é como o ouro hoje. O ouro também faz um papel parecido com o dólar. E o ouro junto com o dólar foi um dos ativos que mais subiu no ano passado. Subiu absurdamente assim, por causa dessas questões políticas internacionais. Então aqui basicamente a gente tem as principais opções de investimento em dólar. Aqui a gente tem os Treasuries, que é como se fosse o tesouro dos Estados Unidos. Então a economia mais segura do mundo, o risco de crédito é praticamente zero, ou mais perto possível do zero. Tem os bonds, que são créditos privados lá fora. Qual que é a grande vantagem? Grandes empresas se financiam em dólar. Então, por exemplo, o Itaú vai pegar um crédito em dólar. Para nós, o Itaú ele não vai quebrar nunca. Não existe como isso acontecer. Mas lá fora, para eles, o Itaú é um banco pequenininho, se comparado com os bancos de lá. Comparado na América Latina, ele é o maior banco da América Latina. Isso. E o que acontece? Como para lá é uma empresa pequena, eles acabam cobrando juros de uma empresa pequena, que como se fosse uma empresa mais arriscada. Então, se o Itaú vai pagar mais lá fora, o investidor também vai receber mais de um crédito do Itaú. E em dólar. Exatamente. Então, assim, tu consegue dolarizar o dinheiro e investir em dólar. Então, esse é um ponto importante. Então, assim, teve a oscilação do dólar. Beleza, mas se ele subiu, tu consegue ganhar 2 vezes. E esses têm prazo também, assim? Sim, Interessante. é como se fosse uma renda fixa, né? A ideia aqui é a mesma dos outros que a gente viu, só que dolarizado. Né? A gente até vai passar. A gente vai passar um pouquinho mais. E tem a renda variável. Basicamente, as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Google, Apple. Imagina tu, vou comprar uma ação. Aqui no Brasil tu vai, vou comprar, sei lá, Petrobras, Vale. Mas lá tu consegue comprar vai comprar uma Amazon, vai comprar uma Apple. Então, assim, são empresas assim que não, vamos dizer assim, não tem muito erro, sabe que não vai quebrar. Ela pode se beneficiar muito mais, né, geralmente. Dificilmente ela acaba quebrando. Então, assim, tu consegue investir em empresas, é renda variável, só que são empresas extremamente sólidas. E dólar, sabe? Então, se o dólar subir, a ação subir, tu ganha 2 vezes. O que são as opções do Tesouro dos Estados Unidos? A gente tem basicamente a divisão pelo prazo dos títulos, tá? T-bills são títulos de curto prazo, de no máximo 1 ano. Os T-notes são títulos de 1 até 10 anos com pagamentos semestrais. Então a gente também tem como montar carteira de investimentos que paga dividendo todo mês em dólar. E tem os T-bonds, que são títulos com vencimento de 10 a 30 anos. Esses daí atrelados à taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está entre 4,25% e 4,5%. Lá eles não trabalham com uma taxa fixa, é sempre uma banda que eles chamam. A taxa é 4,25 a 4,5. É uma... Mas na hora de pagar, paga 4 ou paga 4,5? Ele paga essa banda, na verdade. O título ele vai explicar ali certinho como é que vai pagar. Mas até, como comentei, essa quarta-feira vai ter o juros dos Estados Unidos, tá? E a minha expectativa é de se manter o juros, que é 4,25 a 4,5. Isso. Crédito privado nos Estados Unidos funciona basicamente assim. Isso aqui é exatamente como aparece para nós. Então, por exemplo,
Petrobras. Crédito da Petrobras pagando dólar mais 6% ao ano. Se foi bom comprar dólar em 2000, imagina comprar dólar mais 6% ao ano. Né? Dá praticamente para dobrar a rentabilidade no período. Então, de novo, grandes empresas brasileiras buscam crédito em dólar e elas são menores do que as empresas de lá. Depois a gente vai passar para a renda variável para as empresas. A Nvidia, por exemplo, tem valor de mercado 5 vezes a bolsa inteira brasileira. Então, qualquer empresa daqui buscando crédito lá é uma empresa muito pequena. Como é que funciona? Quantidade mínima é quantos PUs teria que comprar. A aplicação mínima é o valor do PU. Taxa de emissão é quanto a Petrobras está pagando, e aqui é quanto vai receber. Vencimento é quando o título deixa de existir. E a liquidação. Todos os ativos lá fora são D+1. Então, eu estou botando dinheiro para investir lá fora, vai ser ruim de trazer? Em 2 dias o dinheiro está na tua conta. Vendeu, transfere da conta internacional para a brasileira, em 15, 20 minutos cai na conta brasileira e tu já pode utilizar daí. E no mesmo aplicativo. E isso aqui são bons, são ações, não ficou claro para mim. É crédito privado. É crédito privado. Crédito É como privado. se fosse as debêntures, equivalente a debêntures no Brasil. Tu está emprestando dinheiro para uma empresa. Aqui a gente pegou a empresa brasileira só, né? Mas tem empresas. Por que a gente pegou a empresa brasileira? Cara, se tu pegar uma empresa como a Nvidia, quanto maior a empresa, a taxa eles vão pagar menos, né? Por causa que o risco é bem menor. Né? Mas não que seja muito fraco. Mas aqui, Petrobras e Braskem são empresas que a gente conhece, né? Isso. Eu sei que agora ele voltou para cá, cara. Meio que bloqueou Você aqui. não pegou o swing aqui? Eu acho que está no swing. Mas ele não estava, ele simplesmente se alterou do nada. Ele cansou de ficar. Ele Cansou de ficar numa posição. Exatamente. Ele tá. Então, mas ali, se eu comprar uma bond, que é uma debênture internacional, tá? Mas é uma debênture de uma empresa brasileira que está na Bolsa Americana, Isso, isso? está na Bolsa Americana. Mas eu posso comprar uma debênture de uma empresa Brasileira. do Google. Sim, pode. Só que ao invés de pagar dólar mais 6, vai pagar dólar mais 2. Às vezes eu vou pagar dólar mais 2, mais 3. A gente pegou a taxa desse aqui, que é uma taxa Mas muito essas melhor. empresas são empresas que têm operação nos Estados Unidos, é isso? É que assim, a taxa de juros lá é sempre mais baixa do que aqui. Tá. Então, por exemplo, se o dólar não for subir, é mais negócio pegar crédito lá do que aqui. Mas para as empresas, tu está explicando? Sim. Então a empresa está lá porque ela está captando recurso lá naquele mercado. Isso. Porque lá ela paga menos. Isso. Por causa que o juro lá é 4%. Então, tu dolarizou teu dinheiro. E tu pegou um juro a 4% e tu vai jogar aqui com o dólar mais alto, então é mais barato. Pegando esse exemplo aqui, O que a gente tem que entender, tá? Sempre que a gente está numa renda fixa, com a ótica do investidor internacional, a gente tem que pensar, no Brasil está pagando real mais tanto. sim. Eles é dólar mais tanto. Então, poxa, no ano passado o dólar disparou de, acho que abriu o ano a 5,20, 5,30 e fechou em 6 e... fechou acima dos 6. Foi ser mais 6. Então, só na alta do dólar, a dívida subiu mais de 10%. Só que esse aqui, ele está te pagando com dólar, tu comprou ali, comprei $1.000, tá? Aí subiu 6%. E o dólar subiu, ele paga, né, 6%, tu ganhou 2 vezes. Mas são todos títulos de longo prazo ali, né? Isso. 2003, 2030, Isso. 2031. Sim, é que na verdade a taxa ela vai ser atrelada ao período. Quanto mais período, por causa que eles têm a obrigação de dar mais taxa. Né? E também o risco da empresa, claro, o que o Fernando falou. Essas empresas aqui, para eles, são empresas pequenas, né? Mas a gente sabe que não são. Então, assim, tu vai pegar um título do Google ou da Amazon, talvez a taxa seja menor, talvez seja 3%. Aí tem que ver o prazo que tu vai buscar. Mas, claro, é uma oportunidade de tu dolarizar o dinheiro, tu tem lá o resgate D1, né? Sim. Então, assim, claro, o prazo ele vai determinar a taxa de remuneração para vocês. E taxa, e tu tá atrelado ao dólar. Tu vai ganhar 2 vezes. O dólar caiu, beleza, mas só que ele tá te dando uma remuneração, então ele vai, entre aspas, compensar. Mas como a gente viu no histórico, dificilmente o dólar cai assim, de uma maneira tão agressiva assim. E aquilo, né? De novo, investir em dólar é tu entrar no carro e botar um cinto de segurança. Então, eu tenho investimento no Brasil. Beleza, o Brasil foi bem,
vai pagar bem. A bolsa subiu, eu tenho ações, o imobiliário subiu, eu tenho fundo imobiliário. Beleza, foi bem legal. Mas é importante ter uma posição em dólar por causa do Brasil não ir bem. Então tu imagina a pessoa que estava lá em 2018, 2019 na Bolsa Brasileira voando, que estava na época, né? E pensou assim, vamos comprar ações na bolsa está voando. Tu imagina quem tinha reserva em dólar. Daí beleza, entrou 2020, daí deu a pandemia. Quem estava na bolsa, a bolsa caiu, teve 3 ciclos de break no mesmo dia, a bolsa perdeu metade do valor de mercado, o dólar disparou. Então assim, quem tinha dólar na época ficou protegido. Então assim, por mais que tu pensa assim, é um risco, tudo na vida é um risco, na verdade, mas quem estava protegido em dólar ficou feliz de ter feito essa escolha, porque aconteceu algo que ninguém esperava, o dólar disparou, né? E, poxa, da onde é que eu vou tirar meu recurso? Vou vender a ação minha que eu estou perdendo lá 30, 40, 50% ou mais? Ou eu vou pegar do dólar, se precisar? Não, o meu dólar subiu, estou bem, estou protegido. A mesma coisa no ano passado, não com o mesmo nível de dramatização, mas também teve uma alta expressiva do dólar no ano passado. Então, sim, o dólar ele é para proteger nesses momentos de mercado. Vocês imaginam, a gente viu o gráfico, mas quando foi a questão lá das suas regiões? Nossa, teve também uma situação muito parecida. Não foi conosco diretamente, foi com os Estados Unidos também. Porque como ele desce de escada, pode perder um pouco num período, sim, mas depois do alto se recupera. Sim, até porque, claro, a gente tem muitos ruídos no mercado. Aí teve aquela vez lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, e o Trump aquela vez, né? Também, o mercado ficou aqui, vai ter guerra. Às vezes não precisa acontecer nada, às vezes só o boato já gera um ruído. Então, assim, essas situações... agora, Estados Unidos e China, tudo isso está... Exatamente. Então, assim, isso acaba afetando. A China tem um projeto de ser a maior economia do mundo. Então, assim, até tinha uma história para mim, não vai acontecer, que eles queriam usar a moeda deles como uma principal moeda do mundo para tirar o dólar. Eu não acredito nisso, tá? Mas é barato, mas acaba afetando. Então, o dólar é sempre proteção. Deu uma guerra, qual é a primeira moeda que vai subir? Dificilmente vai ser o Bitcoin, né? Eu acredito. Então, vai ser dólar. Então, assim, o dólar é para essas situações. Quanto tu vai botar em dólar, Gabriel? Vou vender minha casa e comprar dólar? Não, vai comprar uma parte do teu capital para se proteger. Então, daí isso vai de cada um. Até assim, o que é importante observar em relação ao mercado da China e da Ásia, porque eu estou recebendo direto, né? A gente recebe coisas sobre investimentos e tem um cara vendendo investimento na Ásia. As economias na Ásia, elas, ao contrário daqui, elas são deflacionárias. Então, quem ganha dinheiro lá é quem pega o dinheiro e põe embaixo do colchão. A gente está vendo isso muito forte na China desde 2023, quando grandes incorporadoras quebraram lá, né? Tiveram o mesmo problema das americanas, só que não se recuperaram. Como é que isso interfere no Brasil? A Vale é a segunda maior empresa do Brasil, a terceira agora. Acho que caiu, né? Acho que caiu, mas a privada era a maior. Enfim, é uma das maiores aqui. E a China é o maior parceiro comercial do Brasil, principalmente na parte de minério de ferro com a Vale. As principais companhias da China que compravam minério estão em crise. Então, a gente vê nas ações da Vale, que caíram lá de 110 para 55 reais, como está a economia da China. Quando eles estão pujantes, quando eles estão crescendo, eles estão comprando a Vale. Quando eles não estão, a Vale cai. Então, na ação da Vale, a gente consegue enxergar um pouco de como está a economia lá na China e nos países ao redor ali, que também compram minério de ferro. Porque como eles... E só para vocês terem uma ideia, a Vale é a segunda maior mineradora do mundo. Então, assim, não é qualquer um. Então, por que eles caíram? Não por causa que a empresa é ruim, mas porque o principal fornecedor deles parou de comprar. Basicamente foi isso. Então, assim, por isso que teve essa queda muito acentuada. Então, é uma questão que afeta o mercado internacional. E que a gente vai para a renda variável, né? Apenas alguns exemplos aqui. As maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Então, por que o dólar sobe tanto ao longo do tempo? A Nvidia se tornou a empresa mais valiosa do mundo em questão de um ano.
que produz chip para inteligência artificial. Estourou. E ela tá lá. Google, quem é que não usa o Google, né? Apple, Microsoft, Amazon, enfim, as maiores empresas, as mais sólidas, as que têm maiores lucros, todas estão lá. Então, assim, tu pode ver que tu pode dolarizar o teu dinheiro e, além de dolarizar o teu dinheiro, tu consegue investir em dólar. E vocês viram ali com valores relativamente baixos, né? Não precisa botar 100 mil reais, tu pode conseguir fazer isso com valores mais acessíveis. Então, assim, ó, tu prefere comprar uma ação de um banco brasileiro ou de alguma empresa brasileira, ou prefere comprar do Google, ou comprar da Apple. Então, assim, tu consegue dolarizar e ter segurança. Então, assim, é o dobro de segurança, vamos dizer assim, porque é uma empresa extremamente sólida, tu sabe que se não quebrar, no máximo para acontecer no futuro alguém comprar. Então, assim, por isso que a gente chama de proteção. Né? Então, dolarizar hoje sempre foi, na verdade, só que hoje está muito mais fácil, por causa que é o mesmo aplicativo, na verdade. O que é importante, tá? Alguém de vocês conhece o Luiz Barsi? Já ouviu falar? Conhece a estratégia? O Luiz Barsi é um investidor, né? Isso, ele é o maior investidor de pessoa física aqui no Brasil. Ele é o maior CPF da Bolsa. Exatamente, ele é o maior CPF da Bolsa. Ele tem um canal no Instagram, né, no YouTube, ele dá dicas. Ele é o, vamos dizer assim, o Buffett, né? Porque ele é o Buffett. Uhum. Ele é o Buffett brasileiro. Ele é o maior investidor brasileiro, né, no CPF. O que acontece, tá? Ele traçou ali os 5 melhores setores do Brasil, que são banco, energia elétrica, saneamento, seguros e telefonia. Por que isso acontece? Porque no Brasil a gente tem os oligopólios dos bancos, né? Ali Itaú, Bradesco, Banco do Brasil dominam basicamente, né? Santander. A energia elétrica a gente tem aqui com muita tranquilidade energia de fontes naturais, então a gente não precisa necessariamente produzir ou gastar para produzir energia. Seguros, telefonia, saneamento também são bem tranquilos. Quando a gente vai para a economia dos Estados Unidos, ela funciona completamente diferente. O que é grande lá? Tecnologia é muito forte lá, a gente está aqui com... Todas são tecnologia, basicamente. Não, tirando a Amazon tem parte que é tecnologia, parte que é varejo, né, eu acho. Ela tem uma parte de varejo, mas ela também tem um pezinho na tecnologia, porque ela também tem, acho que, uma plataforma de streaming dela, né, Isso. Mas basicamente são todas de... Ela começou mais com varejo e agora está migrando. Também, né? Tem serviço de nuvem na Amazon também. Sim, tem também. E também é muito forte a indústria nos Estados Unidos. Então, a gente agrega 2 segmentos que no Brasil não são fortes, não são tão rentáveis para compor uma carteira de investimentos. Então, mas que são extremamente necessários. Exatamente, né? Então, eu quero investir em tecnologia. O que eu vou pensar no Brasil? A gente não tem difícil, né? Então, a gente tem essa alternativa também para compor de maneira mais completa. Sim, né? Porque desses 5 aí... Mas aqui nós estamos falando de comprar ações, né? Isso pode ser ações, pode ir para um crédito privado, né? Pode ser renda fixa também, né? Um título de renda fixa de alguma dessas empresas, pode ser. A gente viu ali no outro slide da Petrobras, pode ser do Google. Isso, todas elas têm crédito privado ali através de bons. Só que aí, ao invés de pagar o risco de uma Petrobras, vai pagar o risco do Google. Dólar mais 2, dólar mais 3%. Por causa que o risco é zero. E por fim, o risco vem de a gente não conhecer, né? A gente fica muito feliz por vocês terem vindo. A gente até convida que vocês venham novamente, porque provavelmente num outro momento a gente vai de repente focar em um outro tema, ou vocês vão vir com dúvidas de fora, vocês vão estar com um outro grau de conhecimento. Então, por favor, sempre que vocês quiserem, a gente vai estar fazendo palestra aí pelo menos uma vez por mês. E tragam dúvidas, né? Pergunta para o Gabriel, pergunta para mim ali no WhatsApp, dá uma ligada e a gente vai estar esclarecendo as dúvidas. E o importante é a gente estar sempre se protegendo, a gente está conhecendo cada vez mais sobre o que a gente está fazendo. E o risco, que nem a frase diz, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então assim, os caras foram lá e estão insistindo para comprar dólar. Exatamente por causa desses momentos de proteção. Tu perguntou de previdência, por que tu fazendo previdência? Quando às vezes a gente faz as coisas e não sabe nem por que está fazendo. Às vezes foi no banco, não estou dizendo que é o teu caso, mas eu tenho uma previdência, por que tu não faz? Só que daí a pouco tu não sabia metade das informações. Tributação, como é que funciona? Tem como botar como beneficiário. Então assim,
é muita informação, é bastante detalhe, mas por isso que a gente acaba tomando tempo, às vezes, de você, vamos marcar uma reunião, vamos conversar, tá, o que tu quer, o que tu precisa, porque tá, realmente se é algo que faz diferença, né, que vai atingir teus objetivos. Ah, eu quero ficar rico, bom, legal, todo mundo quer, mas como a gente vai fazer isso, né? Então tem que ter proteção, às vezes tem gente que não gosta, né? Ah, só me quer renda fixa, fala CDB, fala. Só que, tipo, às vezes a gente tem que proteger o que a gente tem primeiro, para depois pensar em arriscar algo, tentar ganhar mais, né? E o dólar é um sistema de proteção muito bom, que hoje muita gente não faz. Muita gente não faz. E antigamente era mais difícil de fazer, e hoje é fácil. Hoje é fácil de fazer. Antigamente a gente tinha que ir ali no Trás de Velas e na casa de câmbio e comprar e guardar no bolso. Né? Então, em termos de números assim, menos de 5% dos investidores hoje investem em dólar, por exemplo. Então é uma coisa que era muito difícil, era complicada, o pessoal comprava dólar e botava embaixo do colchão. Sim. Na palestra do sábado ali, tu falou, eu não posso ir nessa, mas na próxima eu quero ir. Teve um investidor que falou que, eu comprei acho que 6 mil dólares, botei embaixo do colchão e troquei por um terreno no Rosa. Ele disse que isso foi em 90 e poucos, né? Foi faz bastante tempo. Foi acho que 96, se não me engano, que ele disse. Ele pegou 6 mil reais, pegou 6 mil dólares e comprou um terreno no Rosa, é verdade. Isso, então, tipo, 2 terrenos, né? Acho que foi. Acho que foi 2. Foi isso? Acho que foi 2. Pode ser. Eu acho que foi 2. Mas enfim, a gente não precisa mais deixar o dinheiro parado em dólar, não precisa ir numa casa de câmbio, né? A gente pode estar investindo, pode estar ganhando uma a mais, além de simplesmente ter a moeda embaixo do colchão. E só para fazer a referência, né, que ele citou, só para recapitular, ele era 1 por 1 quando ele comprou. Então assim, ele disse assim, se eu tivesse ficado até hoje, poxa, hoje está 5,70. E rapidinho assim, só uma criptomoeda, todo mundo está falando que as criptos tem que investir, ou tem que ter uma parcelinha, tem que se acostumar. O que vocês diriam rapidamente? É importante ter uma parcela em criptomoeda, mas sempre uma pequena parcela. Criptomoeda é para quem tem estômago de renda variável. Então, por exemplo, a gente teve o Bitcoin ali a 630, 640 mil reais no ano passado. Agora está abaixo dos 500 mil, se eu não me engano. Então, sobe muito, mais ou menos como o dólar. Sobe de elevador e vai caindo. A certeza é que amanhã tu não vai ter o mesmo dinheiro que tem hoje no Bitcoin. É que o Bitcoin ele sobe e desce de elevador, né? Ele é mais emocionante nesse sentido. Então, assim, ele não desce, o dólar ele desce mais cadenciado. Mas qual é a lógica de mercado da criptomoeda? É o volume de negociação, na verdade, né? Então, essa é a questão. Como não é nenhum dólar que tem uma economia por trás, né? Tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais quantitativa, é a negociação do mercado. Então, assim, hoje o ativo que mais está sendo comprado é, sei lá, o Bitcoin, que é o mais famoso. Beleza, vai subir mais. Só que tem moedas secundárias, que às vezes não é tão famoso, não é tão trabalhado, que daí em algum momento os grandes investidores, até às vezes de manipulação, acabam migrando para esses ativos. Qual é a dica que eu dou para você assim, se você vai investir em criptomoedas? Vou comprar A, B ou C? Não compra uma específica. Hoje tem fundos de investimentos que são exclusivos em criptomoedas e eles investem em uma cesta de criptomoedas. Então eles investem em várias criptomoedas ao mesmo tempo. Então assim, hoje tem um índice de criptomoedas americano, que é uma medida como se fosse a taxa Selic, como se fosse o Ibovespa, que é o volume de negociação de criptomoedas. E tem fundos que investem em vários, eles buscam acompanhar esse índice das criptos de negociação. Então é uma maneira que tu consegue diversificar em criptomoedas sem comprar uma moeda específica. Tá? Então vai ter uma oscilação também, mas não vai ser tão volátil como daqui a pouco vai lá nada contra, mas o Elon Musk, que é um cara hoje que é muito influenciado, influencia o mundo, fala uma coisa e a cripto cai lá embaixo, fala outra coisa, a cripto sobe um monte. Então assim tu fica mais protegido porque não fica numa moeda só. Então assim, tem que ter moeda? Tem que ter. Só que tu tem como diversificar dentro dela. O que é importante entender, tá? No ano passado foi permitido fundo de investimento em criptomoedas. Então, até 2024 não tinha essa permissão.
E isso fez um boom das criptomoedas. No final do ano, o Trump, conforme ele se aproximou da eleição, ele começou a colocar como promessa de campanha formar uma reserva em Bitcoin. Quando ele ganhou a eleição, o Bitcoin estourou. Agora, nos Estados Unidos vai comprar Bitcoin e o preço vai subir até sei lá quando. Então vai ser uma oferta e demanda, como qualquer outra parte do mercado. Eu estava escutando isso, que alguns governos vão começar a fazer reservas em criptomoedas, e o Bitcoin, como é mais forte, e tem uma quantidade total dele, aí isso está se aproximando do fim. E a gente falaria do que o Bitcoin se valorizaria muito. Tem digamos assim, um evento que eles chamam que é halving, que é quando eles cortam, digamos assim, a produção, eles já não conseguem mais produzir como antes. Então, quando tem o halving, digamos assim, o Bitcoin não vai mais aparecer, não vai ser mais produzido, acho que produzido, né, no mesmo volume, então tipo, ele vai ficar mais escasso. Como tem muita gente querendo comprar e a produção não está acompanhando, ele vai acabar subindo o preço. Mas é basicamente tu comprar algo para tu vender algum dia mais caro do que tu está comprando hoje. Sim, porque a pessoa vai comprar em 2011, né, é quase que nem comprar um terreno na Zona Sul. Então, acho que eu digo esse exemplo, tá? Porque o que acontece? Ele não valia nada, ninguém não tinha expectativa nenhuma e ele estourou, explodiu, subiu mais de 2.000%. É um absurdo. Por que eu digo terreno na Zona Sul? Porque nem lá onde eu moro hoje na Ípica, em 2008 um terreno estava R$30.000 e era caro, e era um banhado, não tinha nada. Hoje tem o Zafra, tem o Desco, tem todos os terrenos, ali no mínimo 200 mil. Então, tipo, quem foi na época e olhou aquilo ali, quem acreditou no negócio ganhou dinheiro. Então, às vezes a gente tem muito que acreditar também em alguns momentos. Claro, tu não vai botar o dinheiro que vai vender tua casa, mas tu vai botar um percentual para tentar ganhar mais no longo prazo. Outra coisa que é importante, o ouro, Bitcoin, Ethereum, essas criptomoedas, eles não conseguem, digamos assim, emitir tanto quanto uma moeda como o real ou como o dólar. Então eles são ativos que te protegem da inflação. Eles não vão inflacionar tão rápido quanto uma moeda. Então, a gente viu ali CDB, IPCA mais tal valor, ou dólar mais tanto. O ouro e o Bitcoin, ou as criptomoedas, também são uma maneira de proteção para a inflação das moedas. E o ouro tu consegue também investir direto em ouro, direto no aplicativo. O ouro ele também tem ele, no meu ponto de vista, funciona quase que nem o dólar, porque ele também não tem grandes quedas, né? E no Brasil ele acaba sempre se valorizando, dificilmente perde valor, assim, né? Então, assim, vai ter momentos de queda, mas nunca é uma queda tão acentuada. Momento de guerra, assim, o pessoal costuma comprar bastante ouro. Quando é que sobe, né? Dólar, ouro, essas coisas? Guerra, pandemia. Quando o mundo tem esses ruídos, sempre vai ter um aumento. Então, assim, quando cai um pouquinho, é sempre bom tu ir comprando aos poucos, porque tu nunca sabe quando vai ter algum evento, né? Então, assim, tu indo comprando aos poucos, conforme a tua disponibilidade também, né? Não precisa se atirar, mas é bom tu ir mantendo aquela reservinha, por causa que, assim, ó, no longo prazo tu não vai te arrepender, porque perder, que nem a gente viu no gráfico ali, dificilmente vocês vão perder no longo prazo. Enfim, é uma questão de proteção. Tem mais alguma preocupação? Só sobre o ouro, tem o que eles chamam de índice do medo, que é basicamente quando o investidor está mais otimista ou menos otimista. Quando sobe o índice do medo, o ouro sobe junto. Quando ele cai, ele geralmente estabiliza. Basicamente, assim que funciona a valorização ou desvalorização do ouro. Dúvidas? Todas? Não, acho que agora, quando a gente conversar, a gente acaba tendo uma base de conhecimento melhor até para refletir, né? Até para olhar para o mercado. Acho que ele não falou, cada vez a gente vai, né, vai pensando mais a respeito, vai vendo possibilidades, vai vendo conhecimento mesmo. Legal. Até para que você conheça um pouco da nossa profissão, quanto mais o investidor sabe, mais tranquilo é para a gente, entendeu? Então, poxa, vou de repente trabalhar com um cliente mais conservador. Eu já vou ali para renda fixa em dólar, a gente conversa um pouquinho, já se entende, a gente consegue tomar decisões melhores mais rápido.
E, por exemplo, o investidor lá viu um videozinho que agora o negócio é debênture de empresa pequena. Poxa, tu conhece os riscos, tu entende tributação, então a gente consegue compor de uma maneira mais assertiva os investimentos, né? Não é qualquer informação que vai ter relevância para o investidor. Então, principalmente essa parte assim, né, de a gente conseguir filtrar as informações que vêm e conseguir explicar de uma maneira mais rápida, mais direta ali. E a parte legal, acho mais interessante, né? Agradeço por vocês terem vindo na sua terça-feira de noite, né? Eu sei que tem que ter tempo, às vezes é um assunto meio denso, né? E a gente tenta ser o mais rápido possível, né? Mas trazer as informações que são relevantes, que às vezes numa reunião tu acaba entrando no assunto que tu não consegue desenvolver tanto, né? Então às vezes tem assuntos aqui que a gente nunca comentou. Por quê? Porque às vezes tu tá num assunto que tu não quer misturar ou não quer poluir também, né? Mas é bom que abre um pouco mais da mente, né, do investidor, até para novas possibilidades, outras oportunidades, ou coisas às vezes que, poxa, o cara nunca me falou isso. Às vezes numa reunião você não teve a oportunidade de falar e na palestra isso fica mais didático. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, né, ou alguma coisa que vocês queiram agregar. Eu só queria ver do negócio da minha previdência. Não, perfeito. Até a gente está planejando fazer uma palestra para investimentos para empresas. Não sei se vocês têm empresas, trabalham diferente. Não? Tá. Ou até pessoas que têm interesse assim, e conhecer também, né, e ouvir, né, essas possibilidades que às vezes, se tu acha que tu não sabe, às vezes tem o teu colega lá que sabe menos ainda. Às vezes a gente não tem essa percepção, né? Mas é interessante, até para, como a gente vai fazer uma vez por mês, sempre vai ter oportunidade. Até às vezes a gente não vai falar sempre a mesma coisa, vai trazer outras pessoas para falar também, algum especialista de uma área específica, né? Então, só um exemplo, né? Tem uma cliente que eu vou para São Paulo lá, que ela está, no caso dela, no caso específico, ela vai comprar um imóvel. Então a gente está bolando uma estratégia específica, até nesse caso a gente vai usar o consórcio para comprar do imóvel, por causa que o juro está muito alto, o financiamento está caro, daí a gente está tentando diminuir os custos, né? Só um exemplo assim que a gente pode trazer coisas mais específicas, né? Mas, a gente tem até dentro da própria Esperato XP, a gente tem a Esperato Seguros, que trabalha com seguros, com consórcios, e a gente tem uma área voltada para a pessoa jurídica também, que aí funciona um pouco diferente. E com o juro alto acaba sendo cada vez mais relevante isso, porque com o custo de dinheiro está caro, a gente está vendo, está tudo mais caro, acaba facilitando. Mas obrigado por vocês estarem aqui, né? Não sei se batemos o tempo, estourando o tempo. Estouramos bastante. Estourando bastante. Mas desculpa aí por ter estourado. Posso conversar com um de vocês? Não, pode. Eu vou lá, gente, mas muito obrigado, Gabriel. Então tá. Valeu, a gente Obrigado, um prazer te conhecer também. Obrigado, Valeu. Tchau, obrigado. Obrigada igualmente. Eu quero só uma fotinha do banheiro. Aqui, Fernando. Ó, isso aqui foi o rendimento que veio do imposto de renda, tá? Então, esse valor aqui. Tá. Agora, eu queria saber se não seria vantajoso eu pegar e fazer essa portabilidade para o investimento em dólar. Tá. Porque é um dinheiro, eu não me lembro quando que eu abri essa... Tá, olha só. Primeira coisa, a gente tem um VGBL, tá? Então, aquela questão do imposto, ela não é válida para isso, tá? Então, tu vai pagar imposto só sobre o que rendeu. Tu não vai pagar imposto sobre o todo. Tá? A gente pode sim. Não sei se esse valor que tem dá para eu fazer um tipo de investimento em dólar. Dá mais ou menos. Porque daí também o interesse é pegar e deixar. Eu não, essa previdência para ela, né, esse dinheiro é para ela, para a faculdade ou para ela comprar um imóvel daqui uns anos, sei lá. Tá. Então não é uma coisa que eu quero, não vou mexer. Tá. Tu tem em mente qual prazo que tu vai precisar desse dinheiro? Não, a minha ideia, porque até eu nem sabia, uma época eu parei, ele recebeu para fazer os pagamentos e daí eu vi que eles tinham atrelado a minha idade, né? Então daí eu tive que renegociar o prazo. Agora eu não sei até quando eles vão me mandar.